Ok, gente, voltei para nossa terceira aula, nossa aula de história. E para nossa aula de história, vocês irão abrir o livro de vocês aí na página 26, certo? Então, na página 26, nós vamos ver quais são os vestígios que são estudados para se conhecer o passado da humanidade. Esses vestígios são aqueles restos, aquelas coisas que são deixadas onde os arqueólogos sabem como foi que os nossos antepassados viveram. A maioria dos vestígios da existência dos hominídeos, que você já conheceu nas páginas 22 e 23, é chamada de fóssil. Esse tipo de vestígio é caracterizado principalmente por ter sido preservado pela ação da natureza e não pela ação humana. Porém, a definição de fóssil ainda está em discussão pelos paleontólogos, que são os profissionais que estudam os fósseis. Então, gente, a maioria desses vestígios deixados pelos hominídeos, que a gente já viu, quais são esses hominídeos, eles são chamados de fósseis. Fósseis, como vocês sabem, são aqueles restos de esqueletos, certo? Pode ser resto de esqueleto de animal ou de ser humano. Ao estudar esse tipo de vestígios, paleontólogos conseguem elaborar teorias sobre a vida de diferentes organismos antigos, e não apenas dos seres humanos. Os dinossauros, por exemplo, são estudados por paleontólogos, assim como as outras formas de vida que foram extintas há milhares de anos antes da existência do ser humano. Então, gente, os paleontólogos, eles vão estudar principalmente os dinossauros. Os dinossauros, eles são especializados nesse estudo. E como vocês estão vendo aí, nesse fóssil da letra A, é um fóssil que foi encontrado no Brasil, de um animal, certo? De um peixe. Dá pra gente ver bem direitinho que é um fóssil de um peixe. E ele é um fóssil que tem mais de 110 milhões de anos. E ele foi encontrado no município Cariri, no Ceará. Aí na imagem B, vocês estão vendo uma paleontóloga brasileira, Sandra Tavares, que ela é diretora do Museu de Paleontologia de Monte Alto, São Paulo. Então, esse Museu de Paleontologia ele vai estudar principalmente restos de dinossauros. E agora vamos responder as questões 1 e 2. 2 e 3. O fóssil da imagem A é um vestígio de hominídeo? Explique. Então, esse fóssil aí da imagem A, ele é um hominídeo? Sim ou não? É claro que não é, né? Então, esse fóssil aí não é de hominídeo, é um fóssil de um peixe. Questão 3. Paleontólogos e arqueólogos precisam de apoio de outros profissionais para analisar os vestígios encontrados. Pesquise em um dicionário qual é a definição do trabalho de cada profissional listado abaixo e anote-os no espaço. Então, vocês irão pesquisar no dicionário ou no Google, né, na internet, o que é que estuda o biólogo, o que é que estuda o zoólogo e o que é que estuda o geólogo. Vocês podem pesquisar ou no dicionário ou então no Google, na internet. Última alternativa. Levante hipóteses sobre como cada especialista acima coopera com paleontólogos e arqueólogos na análise dos fósseis. Então, essa última questão não precisa vocês fazerem, certo? Vocês irão fazer somente questão 2 e questão 3, A, B e C, certo? Vão fazer na folhinha. Então, a nossa aula de história foi essa. Vocês irão fazer a resposta naquela mesma folhinha que vocês fizeram a resposta de matemática. E daqui a pouco eu volto com a última aula, que é a aula de geografia.